Quinta-feira, dia 31 de julho, Bitcoin $118.150. O Bitcoin que ontem teve uma queda muito forte, voltando aqui para a região dos 116, mas hoje já voltou a subir e nos encontramos nos 118, galera. O mercado internacional, o S&P, que é extremamente correlacionado com o Bitcoin, tá? Ele teve uma queda ontem muito forte também, e isso arrastou o Bitcoin aqui para baixo. O S&P veio perdendo alguns fundos, e isso fez com que a gente criasse alguma oportunidade em criptomoedas. Agora o S&P já voltou a subir, e a gente está vendo uma quedinha forte aqui. O que é bem positivo nessa situação, tá? O Bitcoin não tá tendo essa queda tão forte quanto o S&P. Se a gente for ver, a gente teve essa primeira queda, estamos tendo a alta de novo, e essa queda do S&P está muito maior do que a queda do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin está mais forte frente ao cenário internacional, o que é extremamente positivo. Quanto mais forte a gente tiver, quanto mais o S&P estiver subindo e o Bitcoin estiver subindo mais, quanto mais o S&P estiver caindo e o Bitcoin caindo menos, quer dizer que a gente está mais forte. Então isso aqui é muito positivo para mim. Além disso, nada muda, tá? Bitcoin continua no seu padrão de continuação da alta. A gente tá formando esses topos e fundos aqui, estamos apertando, uma hora ou outra vamos romper para cima. Então para mim o padrão continua extremamente bonito. Agora, a minha estratégia nesse exato momento é o quê? Analisar esses momentos de queda e aproveitar como oportunidade. Então, ontem a gente teve uma queda muito forte, não só no Bitcoin, mas no mercado de altcoins em geral. Eu optei por não entrar em uma trade no Bitcoin, eu entrei em uma outra criptomoeda que foi essa trade na Sui, tava uma trade muito interessante que, inclusive, eu enviei lá no nosso grupo VIP do Telegram, tá? Tá lá no nosso grupo, lembrando, é 100% gratuito, você pode fazer parte agora se você quiser, o link tá na descrição desse vídeo. Eu enviei essa trade completa lá com o gráfico e a minha análise e a estratégia que eu estava entrando nessa operação. Eu optei por não entrar no Bitcoin e Ethereum, porque eu via que tinha mais vantagem de entrar nessa operação da Sui, porque acabou que o Bitcoin e o Ethereum não ficou tão extremo quanto eu queria, tá? Eu gostaria de ter visto aqui o Bitcoin e o Ethereum voltando para regiões mais inferiores, um pouco mais extremas, antes de eu adicionar a posição. Mano, essa é uma região onde eu tenho interesse em adicionar posições. Infelizmente, a gente não chegou ali no Bitcoin. A mesma coisa serve no Ethereum, tá, galera? Eu tenho interesse em adicionar posições no Ethereum mais ou menos nesta região. A gente não chegou nessa região, então eu não adicionei posições. Porém, em Sui, a gente teve aqui um movimento no gráfico que me gerou e despertou mais interesse, tá? E acabou que foi uma trade muito boa, porque a gente pegou o nosso primeiro alvo. Então eu enviei aqui a trade completa, a entrada, a alavancagem, os primeiros alvos, e acabou que a gente foi 100% preenchido em Sui, então a gente teve um movimento, a gente pegou toda a nossa entrada aqui na zona de entrada, e depois disso, a Sui começou a subir como esperado, então foi uma trade muito boa, a gente fez mais de 100% nessa operação, todo mundo que entrou lá no grupo VIP e estava acompanhando lucrou com a gente. Se você quiser fazer parte, o link tá na descrição desse vídeo, é 100% gratuito. Bom, por que eu entrei nessa operação, galera? A gente tem aqui essa cunha descendente aqui na Sui, que acabou, que a gente rompeu para cima, que é o esperado, esses padrões de continuação da alta tender, rompeu para cima, a gente rompeu para cima, e a gente veio num reteste muito interessante. Primeiro porque aqui era uma boa região de entrada, tá? Devido a esse bloco vendedor no meio de uma movimentação de alta. Além disso, a gente tem também uma LTA aqui antiga, fortíssima, suportando o preço. E além da nossa LTA, a gente tem um reteste da nossa LTB antiga, da cunha, tá? Isso faz com que o preço tenda a ter um bounce back nessa região. Ou seja, a gente tinha bastante confluência para não ver perder este fundo direto, tá? Principalmente considerando que aqui a gente tinha uma cascatinha de liquidez, que quando a gente teve essa mega queda aqui, a gente buscou liquidez nessa região. Mac, o que é liquidez? Bom, você tem que pensar que sempre que a gente está nos padrões desse, a galera que está em long, por exemplo, vai colocar stops abaixo desse fundo. Quando a gente vem, perde este fundo e depois volta a subir, a gente pegou o que a gente chama de liquidez, porque quem estava em long com stop aqui abaixo foi estopado por causa dessas velas, beleza? Então, isso dá mais gás para a gente continuar subindo. Além disso, a gente colocou aqui uma quebra de estrutura, ou seja, a gente continua em uma tendência de alta. A gente tem aqui um topo ascendente em relação a esse topo e a gente provavelmente está formando um fundo ascendente em relação a este fundo. Por isso que o nosso stop fica onde? Abaixo deste fundo, porque se a gente vem e perde isso aqui, a gente não tem mais essa estrutura de continuação da alta, colocando topos e fundos ascendentes. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente uma entrada apostando no quê? Na continuação da alta. Se a gente está em uma tendência de alta, a maior probabilidade de a gente continuar seguindo essa tendência. Então, dito e feito, a gente pegou o nosso primeiro alvo e continua dentro da operação, querendo buscar os próximos alvos, beleza? Então, por isso que acabei que eu não entrei numa trade no Bitcoin, mas eu entrei nessa trade em Sui, beleza? Então, galera, vamos olhar aqui um pouquinho da análise de sentimento para vocês, que, cara, sinceramente, muito bonito, não tem nada o que dizer. A gente tá aqui no nosso padrão de continuação da alta, que eu venho falando com vocês. A gente vê o CVD sempre caindo, tá? Isso é muito, muito positivo. Ou seja, a maioria do mercado continua apostando na queda, e não só isso, as sardinhas continuam vendendo. A gente tá na máxima histórica e a maioria do mercado continua vendendo, o que é impressionante. Se a gente pegar, cara, aqui essas barrinhas verdes, a gente vê que elas sempre são muito menores do que as barrinhas vermelhas. Então, o Bitcoin continua na máxima histórica e o pessoal vendendo. É impressionante, tá? Isso
Enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai ver o Bitcoin renovando as máximas. Eu tô dizendo que agora, tô dizendo que isso, a gente vai vir aqui, romper e tem que comprar Bitcoin aqui? Não, muito pelo contrário. Tô dizendo que esse é um padrão que tende a romper para cima, mas as oportunidades, as zonas de investimento para mim, estão nesta região aqui embaixo. E nesta região aqui de cima é a região onde eu quero me proteger com shorts, hedges em altcoin. Eu vou chegar aqui e vou shortar Bitcoin? Claro que não. A nossa tendência, a maior chance é a gente continuar o movimento de alta. Porém, existe a probabilidade de a gente ter um pouquinho de resistência aqui antes de subir, nem que seja uma mini correção assim, por exemplo. E caso isso aconteça, caso o Bitcoin chegue nessa região e seja rejeitado, a gente vai ver as altcoins sofrendo um pouco mais. Porque o esperado aqui é que a dominância continue subindo um pouquinho lentamente, igual ela vem fazendo nos últimos dias. Então aqui eu vou me proteger do mercado, porque quer dizer que a gente está um pouco mais esticado, e aqui eu vou aproveitar de oportunidades no mercado, porque quer dizer que ele está ficando um pouco mais estressado em uma tendência de alta que tende a romper para cima, então fazer investimentos aqui é o momento mais importante. Só em BTC? Não, muitas vezes pode ser em outras moedas como a Sui, na trade que eu mostrei para vocês, beleza? Então, cara, olhando o long short ratio também, velho, a gente novamente, long short ratio já está negativo aqui em 0,86. Ontem a gente chegou a ficar positivo por alguns segundos quando a gente teve essa queda, ou seja, a galera aproveitou e entrou em long. Porém, de novo, a maioria do mercado já está acreditando na queda. É impressionante, velho. A gente não pode ter um pouquinho de alta, que a gente já vê a maioria do mercado acreditando na queda. Enquanto isso estiver acontecendo, a maior probabilidade é a gente continuar a tendência de alta, beleza? Open Interest também, mais ou menos na mesma região, não me preocupa. Se a gente for olhar o Fear and Greed, cara, o Fear and Greed voltou para 71, ou seja, já caiu novamente. O Bitcoin continua em 118 mil dólares, continua próximo das massas históricas e o mercado não está extremamente ganancioso ainda. 71 é um valor que me preocupa? Não. É um valor muito bom? Não. Óbvio que para realizar investimentos de longo prazo, a gente quer fazer esses investimentos quando a gente está aqui, nesse verdinho, quando a gente está em 30, está em 34, está em 31, quando a gente está em regiões de medo. Agora a gente vai olhar para trades. Então quer dizer que eu estou chegando aqui, estou comprando Bitcoin a 116 mil dólares, 115 dólares? Não, jamais. Eu estou entrando em operações de trade. Trade para entrar aqui e sair aqui. Igual eu fiz na Sui, mostrando para vocês, tá? A gente pegar aqui no nosso grupo VIP, eu coloquei a Sui, a gente tem vários alvos, tá? A expectativa é que a gente tenha essa alta e a gente vai realizando ao longo da alta. Não quer dizer que eu estou investindo em Sui em longo prazo, muito pelo contrário, é uma trade mais rápida para sair em poucos dias, beleza? Então, galera, espero que tenha ficado claro aqui, Bitcoin continua muito bonito, nosso padrão de continuação da alta, inclusive está mais forte que o S&P neste exato momento, a gente está vendo uma queda maior no S&P. Cara, o Bitcoin aqui, no diário, a gente não tem nada que nos diga que isso aqui pode ser um topo desse ciclo, muito pelo contrário, se a gente pegar o volume deste fundo aqui, a gente vai ver que é muito maior do que o volume deste topo aqui. E isso aqui não é um volume de cara de topo, tá? A gente tem aqui um padrão de continuação da alta, com volume baixo, continua mais alto. Agora estamos tendo aqui um novo padrão, com volume mais baixo, provavelmente vamos continuar alto. E a mesma coisa aqui também, tá? A gente teve maior volume no fundo e por isso a gente continua alto. Cara, enquanto a gente não tiver muita gente comprando no topo, que a gente não tá vendo, pelo contrário, a gente tá vendo gente vendendo no topo, a gente provavelmente tem muito espaço para continuar subindo. O Bitcoin tá muito bonito, para essa análise aqui é só, lembrando, o grupo VIP sempre tendo gratuito, link na descrição desse vídeo. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas próximas análises, até o próximo vídeo.